A BMW, assim como suas rivais alemãs, também se especializou, além dos cupês e dos sedãs, em produzir SUVs com muito esmero e muito capricho. Hoje a gente vai falar de uma das precursoras da marca, um dos modelos que foi lançado lá atrás e continua fazendo sucesso, mas agora na versão híbrida, é a X3 30e. Saudações pessoal, mais uma matéria do Garagem Daily Driver e hoje falaremos de BMW X3, esse modelo que traz aí muito estilo e está no mercado há quase 20 anos. Ele é um modelo da BMW feito fora da Alemanha, né? Aliás, como o Z3 já foi, enfim, ele é um modelo feito nos Estados Unidos e ele chegou às lojas em 2003. Eu vou comentar daqui a pouquinho nas impressões, né? Sobre as minhas impressões na época. Mas acho que o passar do tempo, o tempo fez bem para ele. Nesses 18 anos, ele cresceu muito. Terceira geração, basicamente 3 versões. Essa é uma versão intermediária, mas ela vem recheada de itens muito interessantes. E esse, o X3 ainda, ele não passou. Ele tá com a grade grande, mas não tem aquela grade que vai até lá embaixo, né? É interessante essa diferença visual. Ele ainda parece um BMW à moda antiga, digamos assim, com essa característica do duplo rim maior, porém não tão grande, tão volumoso, digamos assim. Faróis full LED, faróis adaptativos, uma tecnologia muito bacana, né, para você dirigir estrada à noite. Visualmente, coisas interessantes para a gente notar. Uma delas, rodas de 20 polegadas, a primeira versão tem rodas de 19 polegadas, essa aqui tem rodas de 20 polegadas. O que é legal também dessa roda é que ela tem um desenho harmônico, isso é uma coisa interessante. Freios também excepcionalmente confiáveis, a gente vê o tamanho das pinças e tal. Aqui nós temos o bocal de recarga, tempo de recarga bastante otimizado e no caso da BMW, o wall box é uma cortesia da marca quando você compra o carro. Isso também é uma coisa bem interessante. O que eu comentei no desenho, logicamente já tem aquele quê dos SUVs BMW, isso é uma coisa da família X, né? Então você pega todos os X, né? Ela parece uma X5 também, a X7 que é um pouco mais diferente, mas logicamente isso faz parte até dessa ideia global de desenho e de identificação das marcas. Aqui inclusive, né, a gente pegou o Série 3 recentemente e ele trazia também, né, esse conjunto óptico. Então as marcas hoje em dia elas fazem coisas bem parecidas até para agradar um determinado tipo de consumidor. X-Drive, tração integral, 30e, que mostra que ela é um veículo híbrido. Inclusive tem um negócio interessante aqui, quando a gente mostra porta-malas, capacidade de carga é 100 litros menor por conta da bateria que vai ali. Então aqui, né, tem todo o armazenamento da bateria e o tamanho da bateria nos dias atuais. Mesmo assim, mesmo com 100 litros a menos, dá para dizer que ela tem sem dúvida um bom espaço, né? Não dá para reclamar. Outra coisa legal que eu gostei desse carro foi o acabamento, a combinação de cores mais uma vez fantástica, azul com interior marrom, né, costuras aqui, o banco bastante cômodo. E é um veículo que você vê, ele já foi um SUV pequeno, entre aspas, na época do lançamento. Mas aqui, sem dúvida que viajam 3 pessoas de maneira confortável. Saída de ventilação, entrada USB. Aqui o X, que identifica, né, os modelos dessa família. Como a gente sabe, a BMW migrou, foi para X5, né, começou com a X5.
segmento de SUVs, e depois essa família foi crescendo. Hoje em dia nós temos todos os números. Banco elétrico com memória, esses bancos também são bastante cômodos. Olha aqui. E aqui a gente tem uma característica muito interessante desses carros, que é a tecnologia, né? Deixa eu voltar aqui, que eu estou ouvindo um Elvis aqui, uma playlist dos anos 70, muito boa por sinal. Já reconheceu, né? O Apple CarPlay deixa o fio carregando, mas ele já reconhece sem fio. Tem carregamento por indução. Mas falando aqui do painel, nós temos duas telas basicamente, 13 polegadas, 10,2 polegadas, onde você controla tudo, né? Todo o funcionamento do carro, configurações por essa tela central, uma tela grande, volante que tem um peso muito bom para dirigir, né? Esses volantes da BMW, os carros da BMW, eles têm um comportamento dinâmico bom por conta também do peso ideal do volante. Eu gosto bastante. Se você quiser dirigir um pouco mais esportivamente, fica tranquilo, porque ele transmite essa segurança quando você está dirigindo. Aqui nós temos então o painel com essas opções. Aqui embaixo nós temos carga da bateria, aqui o power, que vai regenerando com frenagem, né? E também quando você logicamente coloca na tomada, e o e-boost também aqui, quando você está usando no modo máximo de aceleração, com torque instantâneo. E aqui nós temos o velocímetro digital e o marcador de combustível. As funções você acessa pelo volante, mas também tem uma configuração interessante aqui no painel, no console. Falando dessa tela, a gente já vai mostrar os detalhes aqui do que ele mostra para você. Ar-condicionado digital Dual Zone, tá 21 graus, né? Porque na verdade tá frio hoje, mas dá para diminuir um pouquinho já. Nós temos isso aqui que é algo interessante, que é o Intelligent Safety. Ele monitora tudo o que acontece em volta do carro, dá para você configurar individualmente para algumas coisas, né? Diminuir um pouquinho a intensidade. Mas, de modo geral, deixa eu voltar aqui, ele monitora tudo. Pedestre, ciclista, outros veículos, motocicletas, enfim, ele monitora todo o trânsito ao redor e ele freia, se for o caso. Então, um caso de direção semi-autônoma também. Nós temos aqui o painel com carregamento por indução, já comentei. E aqui, no console central, todas as funções. Então, nós temos 4 modos dinâmicos: Sport, Comfort, Eco Pro, e tem o Individual e o eDrive, que você... Tá vendo, ó, com Max e Drive, condução elétrica máxima, potência e velocidades reduzidas. Você pode configurar também, daí ele vai andar no máximo digamos, da eficiência energética, buscando isso. E aqui, você controla nesse menu, você tem tanto os apps, que tem um app da BMW, que você controla várias funções do carro, bem interessante de baixar também para os proprietários. E aqui, ó, informação de condução, status do veículo. Status do veículo, ele mostra pressão de pneu, nós temos temperatura, né, de óleo, check control, nível de óleo, né, melhor dizendo, programa de recarga, climatização. O tempo de recarga desse carro é muito interessante, ele é bastante otimizado, o tempo de recarga dele, utilizando né, o wallbox, ou então, mesmo se você estiver carregando fora do wallbox, o tempo de recarga dele é bem interessante, comparado com outros modelos. Perfis de motorista, manual do proprietário no carro, acho muito prático, não tem papel, né? Você simplesmente procura o que você quiser. E informação de condução te dá as médias, né? Aqui, ó, dados de trajeto. Então nós temos aqui a minha média de consumo do último trajeto, a média geral. Displays esportivos, isso é bem interessante, mostra torque ou kilowatts, então mostra quanto você está usando, né, disso tudo. Análise do estilo de condução no Eco Pro, para entender se você está dirigindo de uma maneira totalmente eficiente, né? O Xview também tem ele tem uma bússola, né, e mede os ângulos aqui, é bem interessante isso aqui, tem umas funções legais no carro. E aqui o fluxo de energia, quando está ligado, a bateria está aqui. Quando você liga, ela mostra aquelas faixinhas verdes carregando, quando você está carregando a bateria na frenagem, ou numa descida. E quando você está usando a bateria, ela vai na outra direção.
Câmbio Steptronic de 8 marchas, tem a opção de trocas manuais, com as borboletas, os pedal shifts no volante, e sem dúvida nenhuma é um carro extremamente agradável de andar, como a gente vai ver agora nas impressões ao volante. E última coisa, o head-up display, que eu acho uma coisa extremamente útil. Vamos lá. Os dados de motor já apareceram aí, mas olha, eu vou mostrar um negócio interessante antes da gente andar. Você dá 2 toques na maçaneta para abrir a tampa do motor, e olha só que coisa prática, né? Não só a questão, logicamente, dos amortecedores e capô, mas a abertura é muito otimizada e o fechamento também. Muito bem, Q3 hoje aqui na garagem. Eu gostei bastante da Q3, achei um carro muito bem acertado. Como todo BMW, né, ele traz aí uma veia esportiva que é algo fantástico. E sem dúvida que no caso mesmo de um SUV, isso não ia ser esquecido. Nós já andamos em X6M aqui na garagem, por exemplo, que logicamente é um carro com uma outra ideia de performance, né? Um carro voltado totalmente para performance. Mas vocês viram que mesmo o X3, digamos que é um carro mais voltado para o uso familiar, os M's também, claro, mas de maneira geral, né? A proposta principal dele não é ser um esportivo. Mesmo assim, vocês viram que ele rola muito pouco nas curvas, ou seja, tem um acerto dinâmico muito bom. E essa é uma grande característica, né? Uma grande característica dos SUVs hoje em dia. Se no momento eles foram... o centro de gravidade é mais alto, então, logicamente, os SUVs derivados de picape principalmente, têm essa questão de serem carros menos acertados para curvas. Mas você pega os SUVs Premium, que a gente tem conhecido aqui, Porsche Cayenne, os modelos da Volvo, os modelos da BMW, eles realmente têm essa questão da esportividade, é algo importantíssimo e é uma questão que é levada a sério, então é fantástico isso. Outra coisa interessante sobre esse carro, que eu gostei muito, ele traz, apesar de trazer os pneus Ram Flat, mas é um carro bastante cômodo, principalmente se a gente analisar que ele tem aí rodas de 20 polegadas, que já foi algo bastante criticado, né? Uma roda grande, o pneu Ram Flat que fosse de perfil baixo, mas nesse caso realmente surpreende. Um carro muito confortável para andar, e usando na cidade esses dias realmente me surpreendeu o nível de conforto, muito bem acertado realmente. E o X3 ele tem uma história aí de 20 anos, né? Na verdade são quase 20 anos, 2003, e com o tempo eu acho que uma grande coisa que aconteceu com o modelo, ele foi assumindo uma personalidade dentro da linha BMW, e isso é fantástico. Realmente, vocês viram que a aceleração dele impressionante, né? No começo, o primeiro X3, vocês estão vendo foto aí, ele era um carro, não era muito atraente. O X5 era o grande SUV da BMW, não só em questão de tamanho, mas em questão também de importância, né? Então o X3 era um carro menor. Mas como a gente sabe depois, eles ampliaram a gama. Hoje em dia nós temos exatamente X1, X2, X3, X4, X5, X6 e X7. Inclusive eu quero ver com a BMW se a gente pega lá para testar o X4, foi um carro que eu não andei, e também o X5 ou o X7, ou os dois, né? Porque são SUVs particularmente que eu gosto mais, são SUVs grandes, já tem uma outra ideia de desempenho, né? de espaço, enfim, uma coisa realmente bem interessante. Esse é o modo Sport, ou seja, é um carro bem acertado. Eu andei mais no Comfort, que eu acho que é uma ideia de proposta do carro, mas são 4 modos dinâmicos, e o Sport, como vocês veem, cola o corpo no banco. Na subida ali,
a gente estava no modo Comfort normal, vocês veem que ele já rola pouco de carroceria, e no modo Sport, então, que há uma pequena mudança nas configurações, nos parâmetros da suspensão, a coisa fica ainda mais divertida. Mas, então o X3, acho que ele conseguiu um lugar ao sol, né, dentro da linha BMW, e é um carro que hoje em dia ele tem personalidade própria, ele acabou crescendo, ele ficou realmente com um estilo mais atraente do que já foi antes, e nessa terceira geração ele entrega muita coisa, não só nesse padrão da BMW de luxo, de conforto, mas também quando a gente fala de personalidade, né? Eu falei já dessa palavra 3 vezes, mas eu acho que é exatamente isso que a gente encontra, né, nesse modelo. Câmbio Steptronic de 8 marchas. O Steptronic, a BMW chama de Steptronic, na verdade muitas marcas usam, por exemplo, caixa da ZF, e cada marca dá o seu nome. É como bateria, né? As marcas dão nomes próprios para os seus modelos elétricos, mas as baterias são todas feitas na China, são todas no mesmo lugar, então só muda aí o nome, né? Mas a qualidade é parecida em todas nesse sentido, o que é bom para o consumidor. Outra coisa interessante sobre esse momento que a gente está vivendo é que as marcas estão migrando realmente em massa para a eletrificação. Eles estão migrando para o modelo híbrido, né? E a gente nota isso de uma maneira muito interessante, porque a Volvo, né? Eu falei recentemente de Volvo, eles estão aí com a linha toda híbrida ou elétrica. E no caso da BMW, nós andamos no 330e, né? E também, né, um sedã híbrido, um carro com desempenho excepcional, aliás, mesmo conjunto mecânico, e um carro realmente que tem um comportamento dinâmico excelente e entrega tudo aquilo que historicamente a série 3 já te mostra, né? Desempenho otimizado, conforto, é um carro muito legal mesmo. Então, dinamicamente, o que a gente nota, uma outra questão interessante em relação à segurança, é esse botão aqui, que eu comentei ali no início. Ele monitora tudo o que está acontecendo em volta. Fim de semana mesmo, fui na casa dos meus sogros, saindo da garagem, ele tem aquela descida normal de garagem, não é nada íngreme, mas ele freou 2 vezes porque ele identificou algum obstáculo, né? Logicamente, como o sensor identifica, né? Você dá ré, você abaixa a traseira e ele freia automaticamente. Então esse sistema semi-autônomo, ele também corrige essas coisas, faz frenagens de emergência, e é uma outra característica que a gente vê nos carros hoje em dia, principalmente na linha Premium, essa questão do modelo semi-autônomo, né? Do carro ter funções que não são controladas aí pelo motorista, como frenagem, como verificar o que acontece em volta. Então cada vez mais a gente está tendo esse tipo de tecnologia nos carros. E a questão do híbrido, como eu falei já em outras matérias, o híbrido é a melhor forma de introduzir a ideia de eletrificação nos carros. Sem dúvida que tem muita gente que prega só o carro elétrico e tal. Não, a gente vai ter híbrido muito tempo aqui no Brasil. Aqui nós temos o problema da questão energética, daqui a pouco já subiu conta de luz, já vai ter crise energética, ou seja, apesar de a gente ter milhares de rios, né? Mas não vamos entrar em questões de administração, mas de qualquer forma é algo que é relevante, então não dá para falar em eletrificação, todo mundo vai ter um carro elétrico. Daqui não sei quantos anos pode até ser que sim, mas o contexto brasileiro, inclusive para introduzir a ideia da eletrificação, o híbrido é a melhor coisa e as marcas perceberam isso, logicamente. Vocês estão notando nesse percurso aqui urbano, o conforto realmente da suspensão, volto a falar, nesse modo Comfort ele é bem acertadinho e realmente é um carro muito prazeroso de dirigir. Em questão de espaço também, cabe em vaga, tem um espaço interno bom, ele consegue reunir várias coisas. Para fechar, a questão do carregamento. Mostrei a tomada lateral, né, o bocal de abastecimento. Uma coisa que a BMW faz, que as outras marcas deveriam fazer, porque, aliás, faz todo sentido, junto com o carro, você leva o wallbox de brinde. Na verdade, assim, isso é uma coisa que deveria ser uma cortesia, sem dúvida, das marcas, porque faz todo sentido, né?
está pagando 400 mil reais, aqui no caso aqui 390, alguns carros mais caros, outros um pouco menos, mas eu acho que isso é algo importante, né? É um carinho, um agrado, né? Um carinho que a marca faz para os seus compradores, e para a marca não é nada fora do comum. E o tempo do wallbox de carregamento aparecendo aí também bastante otimizado, eu achei fantástico. Isso aí, pessoal, obrigado pela audiência, grande abraço a todos, a gente se fala semanalmente aqui com os carros do Garagem Daily Driver. Tchau, um abraço.